Bom dia, turma. Tudo bem com vocês? Hoje vamos começar o H16. É o primeiro capítulo aí do terceiro bimestre. Então, começaremos aí com a independência da América Latina. No bimestre passado, vimos aí um pouco da história do Brasil no período colonial e as transformações, as revoluções ocorridas na Europa. A Revolução Gloriosa, a Revolução Industrial, a Revolução Francesa, período napoleônico, a independência da América dos Estados Unidos. E agora a gente vai começar aí com a independência da América Latina na página 3, o H16. Então, a gente começa falando que a América Latina ela era uma colônia de exploração. O que é colônia de exploração, né? De modo geral, as colônias espanholas e portuguesas, as duas colônias, né, forneciam às suas metrópoles metais preciosos, algodão, açúcar e outros produtos agrícolas e compravam produtos como os manufaturados vindos da metrópole. Tinha o pacto colonial, né? Então, a colônia portuguesa e a colônia espanhola são colônias de exploração, aonde a metrópole está à frente dessa exploração, desse território. Na América Latina, a gente tem aí uma aristocracia colonial, né, que queriam maior autonomia e não desejavam aí se subordinar da metrópole. Isso com o passar do tempo. Com o passar do tempo, eles estavam apenas esperando uma oportunidade para poder tentar aí se rebelar, né? Então existia aí uma pirâmide social nessa América Latina, que eu coloquei aqui do lado, né? Qual é a pirâmide social? No cume estavam os espanhóis. Os espanhóis tinham o nome na América de chapetones. No cume da pirâmide estavam os espanhóis. Eles detinham aí todos os altos cargos públicos e eclesiásticos. Os chapetones é que tinham o domínio político da colônia. Logo abaixo estão os crioulos com 2 L's, porque quem eram os crioulos? Crioulos eram os descendentes dos colonos espanhóis, que exploravam as plantações, as minas, as fazendas de gado. Eles eram ricos, mas eles não tinham participação política. Eles tinham aí um domínio econômico, né? E logo abaixo, quem pagava aí os impostos, né, quem eram os explorados, eram os mestiços, os índios e os negros, como estão aqui. Era a mão de obra explorada nas minas, nas pastagens, nas plantações, pelo trabalho servil ou escravo. Na América Latina não existia só o trabalho escravo, né? Existia também um trabalho servil a partir da mita e da encomenda, né? Que aí é o momento aí são características da colonização espanhola. Então, a Revolução da Independência, ela vai acontecer em 2 fases, né? A primeira fase vai acontecer aí no Peru, durante aí também as guerras napoleônicas, né? Com Napoleão invadindo a Espanha, muita coisa vai mudar aqui na América, né? Então, antes dessa invasão de Napoleão, houve uma rebelião, né? Uma rebelião liderada por um indígena, né? Chamado aí Tupac Amaru II, né? Ele tinha esse nome aí pois descendia do último Inca. Ele liderou uma rebelião colonial contra as autoridades espanholas. Por quê? Por causa da exploração da mão de obra, né? Dos castigos físicos. Ele liderou isso. Mas Tupac Amaru acabou sendo pego e morreu torturado, né? E a rebelião foi sufocada. Mas, com a crise do sistema colonial, intensificou-se aí a proibição da fabricação de produtos que pudessem concorrer com a metrópole, né? Então, que aumentava ainda mais a opressão sofrida pelas colônias. Contudo, a Revolução Francesa e as guerras napoleônicas trariam mudança para esse cenário.
Por que eu botei que é importante? Porque durante as guerras napoleônicas, né, vai haver aí uma negligência em relação à colônia, porque Napoleão irá invadir a Espanha, o rei será deposto e não terá assim uma mão forte cuidando ou tomando conta ou administrando aqui a colônia. Então, durante as guerras napoleônicas, o imperador francês nomeou José, seu irmão, rei da Espanha. Os espanhóis reagiram imediatamente, formando umas juntas governativas na cidade de Cádiz para combater o invasor francês. Nas colônias também se formaram juntas lideradas pelos crioulos. Crioulos, vamos relembrar, é a classe social descendente dos colonos espanhóis que estavam aqui na América. Então, aqui na América também teve aí formação de juntas governamentais para combater, né, esse momento da Espanha. Então, essa experiência dos crioulos acabou gerando iniciativas que deram forma e alimentaram projetos para separar as colônias da metrópole. Aproveitando o abandono das colônias pela Espanha, as juntas aboliram algumas demais importantes barreiras do colonialismo. Então, as guerras napoleônicas serão fundamental aí para poder ter na América esse início da independência. Na próxima página, a gente tem a continuação, né, dessa primeira fase, né, no primeiro período, iniciado por volta de 1810, surgiram aí no México, Venezuela, Buenos Aires, Caracas, em Bogotá, as primeiras tentativas de resistência contra essa intenção espanhola. No entanto, esses movimentos que não contavam com apoio popular foram sucessivamente derrotados. Isso na primeira fase, né? Aí a gente entra numa segunda fase pela luta pela independência, que tem uma figura muito importante. Uma não, duas, né? A gente tem nesse momento alguns líderes que compreenderam que não podia ficar isolado sem o apoio da população. Um deles é Simão Bolívar e o outro é José de San Martín, que foram os maiores líderes da libertação das colônias espanholas sul-americanas. Eles dois comandavam essa libertação. Simão Bolívar na região da Venezuela, Colômbia, Equador, descendo para o Peru, e José de San Martín na região do Prata, né, da Argentina, Paraguai, Bolívia e Chile, encontrando com Simão Bolívar no Peru. O Uruguai, ele tem uma independência separada porque o Uruguai fazia parte do Brasil. A região do Uruguai era a região cisplatina do Brasil, né? Então, após a independência, Dom Pedro I, ele vai travar uma guerra aí contra esse pessoal aí que está querendo ficar independente e perde a guerra. É o único território do Brasil perdido nesse período de guerras pela independência, né? Então, o Uruguai tem essa história à parte. E tem outros países aí que surgiram que também têm história à parte. Um deles, está marcado aqui de vermelho, é o Haiti. No final mais para o final da aula, eu falo um pouco mais do Haiti. Então, Simão Bolívar e San Martín, eles lideraram aí essa independência, um no norte e o outro no sul, né? Então, como eu falei aqui, está escrito aqui, ó, San Martín tornou-se o comandante-chefe do Exército Revolucionário da República das Províncias do Prata. Províncias do Prata é da região do Prata, lá na Bacia do Prata, entre Argentina, Paraguai e Uruguai, né? Ao norte, a gente tem Simão Bolívar, né, que era apoiado pelos mestiços pobres e libertos da escravidão. Agora, externamente, a gente tem um país que vai com certeza apoiar essas independências, que é a Inglaterra. Por quê? Porque a Inglaterra, ela é aí a inimiga número 1 da França e está sendo prejudicada com o bloqueio continental, né? E com isso, com as independências desses países, formando países na América, a Inglaterra vai poder ter um grande mercado consumidor aí para as suas indústrias, né? Então, ela vai apoiar aí
essas independências, né? Isso só poderia acontecer mesmo, né? Com os veículos coloniais rompidos, né? E a eliminação das metrópoles como intermediárias. E a Inglaterra tem espaço livre para poder comercializar com a América, né? Tem até interferência da França. Então, São Martin, ele tinha uma ideia de criar aí países monarquistas. E acontece que Simão Bolívar tinha a ideia de criar uma única nação republicana. Por ter ideias diferentes, em 1821, São Martin e Bolívar encontram-se no Peru, como eu havia falado, né? E por discordarem quanto à forma de condução da luta, São Martin afastou-se, né? Então, Simão Bolívar continua aí na luta pela independência. São Martin vai voltar para a Europa. E aí Bolívar conduziu a luta até 1825, quando todos os países da América do Sul de colonização espanhola estavam independentes, né? No entanto, nesse último parágrafo aqui, a gente tem aí a ideia dessa independência liderada por Bolívar, que não deu certo, né? Entretanto, Bolívar não viu realizar-se seu grande sonho, que era fazer uma América uma grande nação. Então, ele queria fazer da América simplesmente um único país, né? Fazer da América uma grande nação, quer dizer, um único país. Mas os conflitos de interesse entre os diversos grupos das oligarquias dominantes em cada região do antigo Império Colonial Espanhol terminaram por fragmentar toda a América Espanhola. Então ele queria, na verdade, fazer o quê? Fazer uma nação pan-americana, uma América pan-americana, aonde este território que está aqui de rosa, de laranja, de verde, fosse único, não só a América do Sul, a América Central e o México, né? Ele queria toda essa região sendo um país único e independente. Só que esse sonho de Simão Bolívar não ocorreu, porque a gente tem aí crioulos, que são essa classe dominante da economia, né, territorial, que vão aí, a partir das juntas governamentais, lutar junto com Simão Bolívar e com a população para acabar com a dependência aí espanhola e com interesses locais diferentes um do outro, né? Então não será possível esse sonho de Simão Bolívar. Então, né, como ficou a América Latina após a independência? Do ponto de vista econômico, esses países continuaram como exportadores de matéria-prima e importadores de produtos industrializados europeus. Nada mudou, só que agora eles têm a liberdade de comercializar com qualquer país. E a gente tem a Inglaterra aqui como um país que tem aí produtos industrializados de alta qualidade. Então a Inglaterra aí consegue um grande mercado consumidor aqui na América. Do ponto de vista político, os novos governos orientaram-se no sentido de excluir qualquer possibilidade de participação popular independente. Então, as pessoas que participaram, que lutaram pela essa independência, a população, não irão fazer parte desse governo, né? A política seria um privilégio exclusivo das elites locais. E uma outra coisa que não está aqui, mas que também aconteceu, foi todos os países da América Latina formaram-se uma república. Apenas o Brasil será uma monarquia, mas todos esses países que nós estamos vendo aqui, eles serão aí uma república, não terá a monarquia como forma de governo, né? Venezuela, Colômbia, Equador, Peru, Bolívia, Paraguai, Chile, Argentina, Uruguai são repúblicas e não monarquia. Agora vamos começar a falar da independência do primeiro país a se tornar separado aí da sua colônia na América Latina, que foi o Haiti. O Haiti, ele está situado na América Central. O Haiti é uma ilha que era dominada pela França. E a gente tem uma divisão, né? De um lado, São Domingos, que é um território no período da colonização pertencente à Espanha, e
O outro lado da ilha era um território pertencente à França. Então, a gente tem o Haiti como uma ilha do Caribe, aonde não é uma ilha única, né? Nessa ilha existe aí 2 países. Um deles é a República Dominicana e o outro é o Haiti. Essa região era uma região muito próspera nas plantações de açúcar, né? É uma ilha do Caribe, como eu já falei, e era um importante entreposto na viagem na costa da América Espanhola e a Europa, né? Ficou sob a administração francesa e essa administração, né, era responsável por 70% da produção de açúcar consumido na Europa e mais de 60% do café, né? Em seu solo produziam também cacau e algodão para a metrópole. Era chamada pelos franceses de pérola das Américas, porque era muita quantidade de produtos que era produzido ali. Às custas, claro, dos escravos, da mão de obra escrava, que era muito violenta. Os castigos eram muito cruéis, segundo os relatos. Como eu falei aí, né? Ele era conhecido como a pérola, não da América, mas das Antilhas. Antilhas era o nome usado para denominar as ilhas ali do Caribe. Então, devido à sua brutal exploração que sofreu os escravos sob a influência dos ideais de liberdade e igualdade propagados durante a Revolução Francesa, ocorreu uma revolta de escravos, liderada por Toussaint Louverture, que levaria a primeira independência da América Latina em 1804. Então, não foi só a exploração brutal sobre os escravos, mas também porque a Revolução Francesa aconteceu essa ideia de liberdade, igualdade, que ecoaram aqui nas suas colônias. Os impérios coloniais não admitiam a ousadia de tentar aí uma rebelião, né? Mas seriam sucessivamente derrotados pelos revolucionários. Sua independência não seria reconhecida por nenhum país. Apenas a França, impondo o pagamento de um enorme valor indenizatório, reconheceu a independência. Então, o Haiti foi feita aí uma independência a partir dos escravos. Esse é o líder, o Toussaint Louverture. Então, o Haiti foi o primeiro país da América Latina a se tornar independente, chamada de Colônia de São Domingo. O país era o maior produtor de açúcar do mundo e o principal exportador de café para a Europa. A gente pode pensar assim, ou questionar, mas o Brasil também não produziu muito açúcar? Não era só o Brasil que produzia açúcar? Então, a gente vai ter que agora pensar no tempo histórico. O Haiti, ele ficou independente em 1804, se eu não me engano. Nesse período, né, o Brasil não está mais produzindo açúcar como se produzia antes, porque o Brasil produz açúcar na primeira fase da colonização, né? O açúcar é o primeiro ciclo econômico do Brasil, a partir de 1530, 1550, né? Então, estamos aqui falando aí do século XIX, dessa produção aí de açúcar do Haiti. Então, os negros, os escravos, eles tinham aí uma maioria no Haiti. Percebendo que estava em maioria, os escravos negros formavam uma rebelião, né, liderada por Toussaint Louverture, como eu já havia falado. E esse aí é o Toussaint Louverture. Negro também, podem perceber isso, né? Aqui é uma imagem da rebelião. Então, Louverture instigou os escravos a massacrarem a população branca e cada vez mais restringia a liberdade de seus escravos com políticas racistas. As tropas francesas continuaram resistindo por um bom tempo, chegando a receber até apoio do exército inglês e espanhol, mas logo foram derrotadas pelos escravos. Louverture chegou a assumir o governo de São Domingo em 1801, mas acabou sendo aprisionado pelas tropas de Napoleão Bonaparte. Ele morreu em péssimas condições 2 anos depois em Paris. Porém, a gente tem os escravos continuaram demonstrando força e resistência perante os franceses. E como eu falei, em 1804, né, a gente tem o ex-escravo Jean-Jacques Dessalines, formou uma nova frente de negros e assumiu o império da ilha, que passou a se chamar Haiti.
nome dado pelas primeiras populações indígenas de São Domingo, que significa terra de montanhas. A gente tem a imagem também de Jean-Jacques Dessalines, aí também é um negro. E com isso a gente tem uma independência em 1804. Mas não estava tudo tão bem assim, né? Porque depois de se libertarem da França, os haitianos teriam que encarar os Estados Unidos. A invasão americana duraria até 1934, imporia a privatização de bancos nacionais e proibiria os negros, inclusive até o próprio presidente, fantoche, que entrasse em hotéis, clubes e restaurantes exclusivos aos estrangeiros. Curiosamente, a invasão americana de 1915 foi justificada pelos mesmos motivos humanitários de hoje e aconteceu sob diversos outros pretextos no mesmo período em outros países da região, como Porto Rico, Cuba, Panamá, Nicarágua, República Dominicana, Ilhas Virgens, Honduras e El Salvador. Isso aqui é a política aí americana, né, de interferência em seus interesses na América Latina. E o Haiti não ficou fora disso. Bem, pessoal, então essa foi a nossa primeira aula aí do terceiro bimestre, né, a independência da América Latina. Até a próxima aula, continuaremos aí com essa independência. Na próxima aula. Vamos fazer agora a atividade desse capítulo. Até mais!